ação em relação ao mercado de soja, de milho também. Isso passa desde a construtora, a empreendedora chinesa, que trouxe primeiramente na semana passada um impacto muito grande no mercado financeiro. Esses impactos eles refletiram diretamente na Bolsa de Chicago, na segunda-feira especialmente, trazendo esse cenário. Também temos aí a ausência da China nas compras nesse início de semana, cenário que vai se repetir semana que vem, que tem outro feriado por lá, enquanto que a safra brasileira começa a entrar devagarinho nos campos, começa a ser semeada. Para falar sobre essas questões e seus impactos nos negócios e também no mercado de soja, converso com o Matheus Pereira, nosso convidado, nosso parceiro que conversa conosco a respeito deste tema. Matheus, obrigado pela participação mais uma vez. Nós temos variáveis a mais agora em relação ao mercado de soja. Como é que isso tem impactado nos negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E de fato, Fabiano, o mercado da soja, nas últimas 4 a 6 semanas, veio sofrendo, né, uma metamorfose. Toda aquela retórica, né, construída sobre uma demanda muito grande, uma oferta restrita, ela veio sendo diluída, né, ao longo das últimas semanas. E hoje a gente tem um espaço, né, para um mercado da soja em específico na cena internacional extremamente apático, né? Um mercado muito lento, um mercado com pouca liquidez, com pouca movimentação. E o porquê disso, Fabiano? Basicamente, o resumo da ópera, né, se isola a 2 fatos. O primeiro deles, a demanda. A gente teve nesse mesmo período, essas últimas semanas, Fabiano, a presidência de Joe Biden, né, trazendo inclinações que iria reduzir os mandatos de biocombustíveis em solo norte-americano, que poderia eventualmente reduzir a demanda doméstica por soja. Somado a isso, tivemos os problemas, né, das exportações norte-americanas que interromperam o fluxo de escoamento. Junto agora com isso, mais recente, a gente teve o fator China, né? O fator China aí, que veio com a Evergrande, né, a segunda maior construtora chinesa, né, dona lá de quase 48 milhões de metros quadrados no território chinês, realmente um colosso de uma empresa, que veio trazendo essa suposta inadimplência, né, que assustou muito o mercado. As consequências, né, de uma falência de uma empresa desse tamanho, elas são grandes, de fato, elas poderiam trazer alguns efeitos residuais para nós aqui da cadeia agrícola, eventualmente reduzindo a demanda pontual chinesa, pela perda de renda, né, de funcionários e de outros, né, parceiros que são atendidos pela Evergrande. Não só isso, Fabiano, a gente tem aí um último fatorzinho, que é a colheita norte-americana, que já começou, enfim, as produtividades estão muito variáveis, porém, o que tudo indica, né, de início, é que as produtividades estão um pouquinho acima de todo o pessimismo que se existia diante de uma possível grande quebra de safra norte-americana, que agora com as colheitas em campo, as colheitadeiras em campo, tem sinalizado, né, que a safra total norte-americana ela pode ser sim uma safra regular, pelo menos. Matheus, eu lembro do relatório de acompanhamento de lavouras da segunda-feira, no final do dia, e ele mostrava, se eu não estou enganado, uma melhora ali de 1% sobre essas áreas de cultivo, tanto para soja quanto para milho. Em relação aos Estados Unidos, que tem uma qualidade de terra muito interessante, esse número dá para dizer que era esperado ou surpreendeu o mercado de alguma forma? Olha, Fabiano, boa pergunta. De fato, ela trouxe alguma surpresa. Enfim, o mercado como um todo, né, a especulação como um todo que paira sobre a cena agrícola, no mercado agrícola, esperava uma estabilização ou até uma eventual redução das condições de lavouras, porque a seca se permanece por lá, por algumas regiões produtoras norte-americanas. Só que a gente tem que lembrar também, Fabiano, que o mercado como um todo, ele possui uma memória curta, né? Enfim, ele vê como se conduziu a safra no passado, como se conduz a safra na média dos últimos 5 a 6 anos e tenta trazer uma analogia para a atual safra. Só que a atual safra norte-americana, ela teve um desenvolvimento de plantio muito acelerado. De fato, os norte-americanos tiveram uma excelente campanha de plantio, antecipou ali algumas regiões ali em 2 a 3 semanas. Então, a safra 21 norte-americana, ela chegou um pouquinho antes, né? Ela já começa a entrar no processo de plantio, de maturação mais avançado, aonde que a seca atual nos Estados Unidos
e as temperaturas elevadas acabam beneficiando, né, as lavouras em campo, acabam ajudando esse milho em maturação, essa soja em maturação, que já está em processo de seca, né, enfim, de morte, né, para ser colhido. Então acaba que surpreendeu sim o mercado, essas condições de lavoura, tanto é que a soja desde então em Chicago possui grandes dificuldades de tentar sustentar qualquer alta que seja. Hoje a gente teve uma tentativa de alta no começo da manhã, essas altas já foram diluídas, né, para total estabilidade no atual momento em Chicago. Então, enfim, a gente tem que sempre lembrar que para a safra 21 norte-americana, a gente tem um cenário diferente do que foi no passado, diferente do que foi na média, pois os norte-americanos tiveram sim uma excelente campanha de plantio nesse ano de 2021. Matheus, e aí nós relacionamos diretamente com o produtor brasileiro, com o sojicultor brasileiro, que é esse que está esperando dar o momento certo no seu estado, na sua região, para começar a semeadura da soja, tem acompanhado todos esses cenários e ele já vem, né, já absorveu, de certo modo, o custo de produção. Tem travado negócios com soja, mas num volume talvez menor. Esse cenário que nós temos aqui no Brasil deve fazer com que as negociações andem de qual maneira? Olha, Fabiano, muito bom. A gente tem nesses três pilares de sustentação dos preços aqui no Brasil da soja, né, que é o Chicago, que são prêmios de exportação e é o dólar. A gente perdeu a sustentação do Chicago. Chicago, de fato, na nossa tese de mercado hoje aqui da Pátria, a gente não vê os preços em Chicago voltando àqueles patamares de 16, 16,80, como foi observado ali em meados de maio deste ano. Foi o segundo maior patamar da soja em Chicago da história. Enfim, então a gente perdeu esse terceiro pilar. Sobrando então agora os prêmios de exportação e o dólar. E para esses dois, Fabiano, a gente ainda tem aqui uma visão muito concisa e baseada em fundamentos, que a gente terá, sim, um suporte, né, de novas altas nos prêmios, pela falta de oferta do grão disponível para comercialização aqui no país, juntamente com toda essa complicação ainda que paira, né, sobre o setor político, enfim, setor jurídico brasileiro, que acabam ainda afastando um pouco de capital de entrada aqui no país. Muito pelo contrário, inclinação de reta final de ano, como todo bom entendedor de mercado financeiro, é de evasão de capital estrangeiro de dentro do país. Enfim, para pagar dividendos, para fazer contabilidade offshore. Então a gente tem essa inclinação na reta final de ano de ter tanto dólar quanto prêmio de exportação sustentando em novas altas os preços da soja aqui no Brasil, perdendo então a correlação com o Chicago. Vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta feita pela Simone Coelho, de Dourados, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Participação de telespectador é sempre interessante. E ela está perguntando o seguinte: por quanto tempo que os estoques chineses de soja suportam uma redução nas compras? Aqui é o questionamento da Simone, já que falou que, a gente estava falando agora há pouco, que esse cenário lá que era usado pela construtora chinesa pode reduzir de alguma forma esse consumo por parte da população chinesa. Muito boa pergunta, Simone. Esse pessoal realmente de Dourados, eles têm realmente uma visão muito apurada do mercado. Um grande abraço para Dourados, a clientela que a gente tem por aí. Mas, pessoal, vamos lá. A China, né, ela voltou a ser uma grande compradora ali em meados de agosto até o comecinho de setembro. A gente teve, né, um grande volume de compras chinesas antes de todo esse alvoroço, né, no setor imobiliário chinês tomar conta do mercado e retrair um pouco das compras. Então, os chineses se abasteceram por 3 a 4 semanas. Eles realmente fizeram compras ali que, na nossa visão, pelo line-up que a gente observou de embarque da nossa soja em direção à China, realmente eles se abasteceram para aguentar 3 a 4 semanas de isenção de compras. Chinês se isenta de compras? Não, só reduz o ritmo, né, dia a dia. Agora, realmente, nós aqui na Pátria não vemos, né, a possibilidade da China como um todo se abster, né, totalmente de novas compras da oleaginosa, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, eles possuem sim, Simone respondendo, estoques para 3 a 4 semanas de consumo diário, porém, chinês não para completamente o consumo, apenas reduz para voltar no segundo momento e, enfim, buscar preços melhores ou ter a sua estratégia, que a gente sabe que a China tem uma enorme influência política nesse mercado, e não é de hoje que a gente vê isso acontecendo.
Encerrar, Matheus, a nossa entrevista e pensando, claro, aqui no sojicultor, na cadeia produtiva da soja brasileira, nós tivemos a Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta terça-feira falando a respeito de suas previsões para a campanha 21-22, um aumento na produção de milho para 55 milhões de toneladas, exportação de milho para 38 milhões de toneladas, contudo, uma redução na produção de soja, né? Está mais contido, o relatório ali diz que milho está interessante, tem outras culturas interessantes ali, está competindo com soja, e uma exportação argentina que sobe um pouco, mas sobe para 5 milhões e 700 mil toneladas, alguma coisa, ali os números da Argentina. A Argentina hoje pesa nesse mercado internacional de soja em grãos em relação à oferta sul-americana? Característica da Argentina, né? Eles não possuem a capacidade territorial que o Brasil tem, né, de expandir as duas culturas em mesma proporção, como o Brasil possui, e bem provável que aconteça agora em 2021, safra 22. Né? A gente vai expandir tanto soja verão quanto milho verão. Argentinos não possuem a limitação territorial, então que eles têm sempre que optar por uma ou outra cultura, né, na grande maioria das propriedades. Mas, Fabiano, a Argentina ela nunca foi uma grande competidora da soja in natura. Grande parte do produto que sai da Argentina ela já é um grão processado em farelo. Né? A Argentina comporta ali quase a metade de toda a exportação de farelo mundial. Então, ela não é uma competidora direta pelo grão in natura. Essa redução ela é uma redução ainda um pouco irrelevante, né? Dada a projeção de crescimento da safra de soja aqui no Brasil. Então, é basicamente esse relato, né? A Argentina, a gente só tem ele como o que os argentinos, né, estão vendo para o futuro, que se tornaria mais lucrativo em 2022. A Argentina se tornando ali uma exportadora de milho para o Brasil neste ano, enfim, colocou muito grão para fora do país, estoques argentinos de milho estão nos menores níveis aí, talvez das últimas 2 décadas. Então, de fato, os argentinos veem como uma boa oportunidade hoje de plantio e de rentabilidade colocar o milho no chão ao lugar da soja, na grande maioria das lavouras, não em todas.